que a gente escuta por um testemunho musical. Então, todo louvor que a gente expressa do fundo do nosso coração, tenho certeza que Deus ele aprova. Tenho certeza que Deus ele derrama bênção sem medida na vida de cada um de nós. E hoje, dia 1º de outubro, é o início de mais uma experiência musical, né? Companheiros que se uniram para expressar o melhor louvor ao Senhor Jesus. Quero convidar aqui o quarteto vocalmente. Eu já estou presente, eu faço parte. Irmão Giovanni, por favor. Irmão Roberto de Santa Rosa. Irmão Joel, daqui de São Sebastião. Iremos expressar um louvor e adoração ao nosso Deus. Que nós possamos realmente dedicar nossa vida para o louvor ao Senhor. Amém? Amém. Oi, som. Oi, som.
Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É um prazer novamente estar aqui para repartir o alimento espiritual nesta manhã. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio, pela oportunidade. Agradecer a irmã Maria Helena pela confiança de me repassar aqui a mensagem de hoje. Quantas crianças nós temos aqui? Tem mais uma criancinha que quiser sentar aqui do lado das crianças, fazendo um convite aqui para as crianças hoje participarem, junto conosco da pregação. Vocês sabem qual é o que é que eu preciso que vocês me auxiliem? Vem, crianças. Crianças, vocês sabem o que é que eu preciso que vocês me auxiliem? Estou ficando velho, então o que é que vocês acham? Eu sou novo ou sou velho? Velho, você esquece as coisas, né? Você esquece as coisas. Mas aí as crianças são espertas, né? Tem uma memória boa. A Radassa, por exemplo, quando eu prometo alguma coisa para ela, daqui a 3 meses ela me cobra, né? A gente passa lá no local, você disse que ia comprar o picolé para mim aqui. Né, Radassa? Então, vocês vão prestar atenção no que eu vou falar. E se eu esquecer alguma coisa que eu tiver que repetir para os irmãos, vocês vão me lembrar o que é. Para a gente introduzir aqui, eu vou dizer para vocês sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre 3 anjos. Tá? 3 anjos. Sabe o que esses anjos representam? Representam o povo de Deus nos últimos dias que vão pregar as 3 mensagens angélicas. O primeiro anjo, presta atenção. O primeiro anjo, porque assim depois vocês não vão poder lembrar. O primeiro anjo, ele vai fazer uma convocação. Sabe o que é convocação? Ele vai chamar para realizar Querido Deus eterno Pai, abre, Senhor, nossos olhos e conforme o Apocalipse a mensagem da igreja de Laodiceia, coloca o Espírito Santo na nossa vida para que nós possamos entender com olhos espirituais, diferenciar, Senhor, entre o certo e o errado, entre o justo e o profano. E que nós possamos, Senhor, também abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. E possamos abrir o nosso coração para recebê-la. E também abrir a nossa boca para falarmos do Teu amor, em nome de Jesus. Amém.
Bem, então falava do livro de Apocalipse. E vamos conhecer um pouco a história. Eu sou um filho pródigo, né? Fui criado na igreja de São Brás, morava no Guamá, estava contando com o irmão ali. Morava na igreja do Guamá e eu ia do Guamá para São Brás. Quem conhece Belém é bem longe, né? Quem conhece lá em Belém? É longe, né? E eu ia de pé e eu levava alguns amigos comigo. Eu tinha uns amigos portugueses. E eu era, nesse tempo eu era chefe dos desbravadores. Naquele tempo os desbravadores não eram igual agora. Então eu me lembro que eu era líder da minha classe, era o Leão Dourado, o nome, né? E a gente ia para lá, entendeu? E a minha avó, ela nos levou para a igreja. Ela levou 3 netos, eu, meu irmão e uma prima minha que foi criada junto comigo. E eu e meu irmão caímos no mundo. Mas todos os 3 que a avó levou para a igreja estão na igreja hoje. Eu nunca vou voltar. A minha prima nunca saiu. Ela é diretora lá das mulheres lá na igreja da cidade de Nova Seis. O marido dela é dirigente. O meu irmão é dirigente na igreja do Pará. A mulher dele trabalha na AMPA, né? E eu sou o mais fraco. Mas já fui bastante envolvido no Evangelho também. Estou aqui orando para Deus para que eu volte ao primeiro amor, né? O livro de Apocalipse fala. Então, o livro de Apocalipse eu já estudei muito, né? E eu focava em algumas coisas que são importantes, mas eu não focava no assunto principal. Vou dar um exemplo. A irmã Marilena coloca a roupa para estender todo dia, com o propósito que a roupa enxugue, correto? Só para a gente estender assim o livro de Apocalipse. E alguém fazer uma profecia para ela, Deus não, irmã Marilena, vai dar um vento, o céu vai começar a escurecer, e depois vai dar um vento, e depois vem a chuva. Tira a tua roupa do sol para não molhar. Aí o céu escurece, a irmã olha, aí lembra, ele me avisou. Aí começa um vento, aí a irmã faz o quê? O que é que a senhora faria, irmã? Tirava a roupa do sol para não molhar. O objetivo era esse. A mensagem era essa, que você tirasse a roupa do sol. Mas você ia perder tempo estudando as nuvens, estudando o vento, e ia esquecer de tirar a roupa do sol. A mensagem do Apocalipse era uma revelação de Jesus, que fala sobre Jesus, e o objetivo é que nós sejamos preparados através das coisas que Deus nos revela. O objetivo principal do Apocalipse é a preparação da igreja de Deus para a volta de Jesus. Esse é o objetivo. E muitas vezes nós ficamos perdendo tempo com os sinais. Os sinais nós só temos que identificar eles para saber que Jesus está próximo e que nós possamos nos preparar. Exatamente aqui nas 3 mensagens angélicas, que mais ou menos na divisão do livro de Apocalipse, ela está na parte histórica, né, que vai do capítulo 1 até o capítulo 14, e depois vem a escatológica, que vai do 15 até o 22, é uma das divisões de estudo do Apocalipse. Então a mensagem angélica está situada aí depois do surgimento daquela tríplice aliança do mal, né, para trabalhar contra o povo de Deus, do Apocalipse 12 e 13. Né? Aí vem uma tríplice mensagem angélica a contrapor o ataque de Satanás. Então a missão da igreja é pregar as 3 mensagens. Então vamos aqui, vamos ver a primeira mensagem. Esqueci do carro, obrigado, irmão. Deixa eu ver se eu sei esse aqui, né? Daqui, deixa eu ver, esse daqui vai para frente, esse aqui. Primeira mensagem está em Apocalipse 14:6. Vocês podem abrir a Bíblia para conferir.
como nós falamos aqui para as crianças, quantos anos eles são, crianças mesmo? Que nós estávamos falando, quantos anos eram? 3 anos? Muito bem, olha. Estou sentindo agora a firmeza que vocês vão me ajudar mesmo. O primeiro anjo ele ia falar sobre, ele ia fazer o quê? Ia fazer uma convocação, né? Não soube direito o nome, mas é isso, né? Então esse anjo ele vai fazer uma convocação, ele vai convocar as pessoas, ó. Então viu um anjo, amém? Acharam, irmãos? Viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo. Essa mensagem angélica aí, ela é um cumprimento de uma profecia do próprio Apocalipse antes. Se os irmãos quiserem abrir lá em Apocalipse capítulo 10, o versículo 10 e 11, se alguém quiser ler para a gente aí, vamos ver que é falando do povo de Deus, falando sobre essas mensagens. Apocalipse capítulo 10, versículo 10 e 11. Tomei-me vinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca ele era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Alguém lembra aí dessa passagem? Ela está se referindo ao ano de 1844, quando a igreja teve aquela decepção sobre que Guilherme Miller previu a volta de Jesus. O livro ficou amargo, era doce, ele pregou essa mensagem em todas as igrejas, mas depois ficou amargo quando veio a decepção e Cristo não voltou. E foi então depois que foi visto que a profecia estava correta. O que estava errado era o evento, né? Então, desde essa época que vem sendo pregado esse evangelho, a volta de Jesus. Eu grifei ali evangelho eterno, porque o evangelho ele recebe o nome de, em Marcos 16:15, por todo mundo pregar o evangelho. Ele também Jesus disse, este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Então já recebeu também o nome de evangelho do reino, e aquele recebeu o evangelho eterno. Mas os irmãos acham que tem alguma diferença? Existe 3 evangelhos? Ou só um? Só um evangelho. Esse evangelho é um evangelho eterno porque ele é o plano da salvação, né? No Apocalipse fala que Jesus ele foi morto desde a fundação do mundo. Mas para nós entendermos, nós sabemos que Jesus morreu no ano 31. Mas só que antes da fundação do mundo já havia o plano da salvação. Assim que o pecado entrou na terra, Deus colocou em prática o plano da salvação. Morreu o primeiro cordeirinho, e esse plano da salvação foi entendido por Abraão quando ia entregar o seu filho para Deus em sacrifício, e quando Deus proveu um cordeiro. Então aí Abraão entendeu que Deus iria dar o seu filho para... João Batista reconheceu quando Jesus apareceu, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então este é o evangelho eterno. Esse anjo voando pelo céu demonstra a abrangência da pregação do evangelho e a velocidade também. Nós vemos que hoje o evangelho é pregado pela Novo Tempo, rádio e TV Novo Tempo, que alcança milhares de pessoas, através da mídia, né? Eu mesmo prego o evangelho através do Face, do WhatsApp. Então o evangelho está sendo pregado. Não sei se os irmãos sabem que há pouco tempo nós tivemos o maior batismo da igreja adventista na África, trabalho evangelístico, que no total foi mais de 100 mil pessoas que se batizaram. Quase 100 mil pessoas só no dia, né? Então a gente vê a velocidade do anjo. Quem é esse anjo?
Será que é um anjo que vai pregar o Evangelho? Jesus não disse, para quem ele disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho. A missão é da igreja. Esse anjo representa a igreja, né? E hoje, pregando o Evangelho, uma velocidade que está aumentando, né? Então, o povo de Deus, que vai se levantar agora nos últimos tempos, baseado dentro da Bíblia como um restaurador de brechas, né? Trazendo as verdades, a palavra de Deus, aquelas verdades esquecidas, o sábado, né? A perpetuação da lei, o estado dos mortos, né? A consciência do estado dos mortos, né? Então, tudo isso nós trazemos. E então, para a gente minimizar a missão da igreja, ela tem que pregar o Evangelho. E é a missão da igreja, pregar o Evangelho. Aonde ela vai pregar o Evangelho? Toda a terra, né, criança? Ou é só aqui no bairro São Sebastião? Ali está dizendo que a cada nação, tribo, língua e povo. Então, quando alguém vier pregar o Evangelho para você em hebraico, aramaico, inglês, a pessoa tem que pregar o Evangelho para você na sua língua. Porque aqui está dizendo que é a cada nação, tribo, língua e povo. Porque se a pessoa vier pregar o Evangelho para mim em outras línguas, eu não vou entender e ela vai querer dizer o que ela quiser. Eu não sei nem a tradução. Ela vai dizer e ela não vai dar a tradução, né? Não tem sentido eu chegar aqui e falar em inglês para os irmãos e depois traduzir. Se eu sei português, por que eu não falo direto logo português? Meio estranho eu chegar aqui e falar em inglês e depois eu mesmo traduzir. Não tem sentido, né? Tem que falar direto logo. Segunda parte da mensagem, dizendo em grande voz. Essa é a missão da igreja agora. Dizendo em grande voz, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Dizendo em grande voz, são muitas pessoas falando firmemente sobre a palavra de Deus, né, com firmeza, igual Jesus falava. O Apocalipse diz que a voz de Jesus era como de muitas águas, né? Não é uma voz gritando, é uma voz forte, é uma voz potente. Igual tem irmãos aqui na igreja, né? Que dizem, irmão, parece um irmão aí da voz potente para ler esse versículo. O irmão fala, chegar. O que eu vou trazer com vocês aqui, o irmão Raimundo Martins, ele é lá da Igreja Central do Moju, ele rebenta qualquer microfone. Ele é o tenor da Igreja Adventista, né? O irmão Raimundo Martins. Não sei se algum de vocês conhece, mas lá para o distrito do Moju ele é muito convidado para o governo. Então, olha só, o que é que o anjo está convocando as pessoas, igual eu falei para as crianças, ó. Ele está fazendo uma convocação para as pessoas temer a Deus. Sabe o que é temer a Deus? Temer a Deus é você se aproximar de Deus com extrema reverência e respeito, né? Sabe quando você chega na presença de uma pessoa muito importante, né? O irmão aqui, eu esqueço o nome do irmão aqui, o Joel. Irmão Joel, nome bíblico, né? O irmão Joel. Se o irmão Joel, por exemplo, agora fosse falar fosse convidado para ir lá com eu não vou nem muito longe, lá com o Helder, né? Com o governador, né, do Pará. Será que você ia chegar lá de qualquer jeito? Não. Você ia chegar, vai falar com o governador, camarada que vai vestido de qualquer jeito? Não. Aí ele vai chegar lá com todo respeito, né? Ele está diante de uma autoridade. Eu já tive um amigo, quando eu trabalhava no Correio, que ele era presidente da Câmara. Eu cheguei falando, graças a minha Câmara, e disse, olha aqui, me repreendeu, né? Então nós temos que chegar. Agora imagine Deus, que é, né, o ser mais importante do universo. Aí você chega com ele, é como se chegasse com qualquer pessoa.
Né? Tem gente que chega com Deus como se estivesse em igualdade com Deus, né? Como se tivesse, né? Fosse amigos assim, que andassem junto, como ela trata Deus, né? Igual ele, colocando Deus no mesmo nível dele. Então não, temer a Deus é exatamente isso, nós temos, né, essa reverência por Deus, aceitar a sua autoridade, né, como Criador dos céus e da terra. Aí a próxima coisa que o anjo chama as pessoas para fazer também é dar glória a Deus. Como nós podemos glorificar a Deus, crianças? Preste atenção, ó. Assim vocês não vão saber me responder. Sabe como nós podemos glorificar a Deus? É quando nós, através do nosso testemunho, da nossa vida, né, nós adoramos a Deus, na alimentação, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se vestir, na nossa maneira de nos comportar no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida social. Aí nós somos admirados e isso dá glórias a Deus. Quando a Radassa faz coisas que eu fico orgulhoso dela, ela está me glorificando. O irmão, né? Na verdade, quando a sua filha fazer alguma coisa que o senhor, aí o senhor é glorificado, porque as pessoas vão dizer, o irmão sabe criar a filha dele, né? Então, quando Deus olhou para Jó, igual Jó é um exemplo muito bom, né? Deus se sentiu ali glorificado por Jó, disse passando para nós, tudo isso meu servo Jó. Então, estava sendo. Então, nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida, né? Sendo aquilo que Deus pretende de nós. E aqui tem mais um anúncio da hora do juízo, né? Ele diz: olha, temei a Deus e dar glória, porque é chegada a hora do juízo. As crianças sabem o que é juízo? Juízo é que vai haver um julgamento, entendeu? As pessoas vão ser julgadas. Entenderam? As pessoas vão ser julgadas, né? Se as obras delas vão ser, né, provadas, vão ser colocadas na balança, né? Aquele que se achar em falta, ele vai na segunda morte. Aquele que for aprovado, que receber o nome dele foi escrito no livro da vida, ele vai receber o sangue de Deus. Então, olha só, a próxima colocação que eles fazem é para adorar. Adorar é aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Como é que você adora a Deus? Adorando da maneira correta, né? O seu culto familiar, racional, né? Adorando através observação do dia de verdadeiro de descanso, que é o sábado, né? Então, adorando a Deus com tudo aquilo que é conforme a sua palavra, né? Então, nós adoramos a Deus, é uma adoração ao Deus verdadeiro, tá? Aí está apontando para o Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então está chamando para adorar o Deus verdadeiro, porque existem deuses que não são verdadeiros, né? E aí está apontando para Gênesis capítulo 20, versículo 8, né, que fala do sábado. Lembra que no dia de sábado para significar, né? Aí lá está dizendo porque Deus criou, né, o céu e a terra. Então aqui está apontando para o sábado. Tem muitas coisas que a Bíblia não fala claramente, mas quem entende, quem vive, quem estuda a Bíblia consegue captar. É tipo como coloca um playback de um hino. Se você não conhecer aquele hino, você não vai identificar que hino é, porque você não conhece aquele hino. Mas se você for familiarizado com isso, na hora que tocar esse playback desse hino, você vai saber qual é o hino, vai saber a letra, vai saber tudo. Então, assim também é a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos para a segunda mensagem. Mensagem do segundo anjo. Vai fazer o quê? Um anúncio, né? Ele vai anunciar. Bora ver o que esse anjo vai anunciar.
quem anunciou a palavra de Deus chamou as pessoas que tinham que pregar a palavra de Deus, era o primeiro anjo. Agora esse daqui vai anunciar alguma coisa. Bora ver o que é que ele vai anunciar. Apocalipse 14, 8. Vamos deixar a nossa Bíblia já em Apocalipse 14, né? Porque não está. Estamos aqui aplicando um tipo de sermão temático, né? Que está baseado nos versículos. Existe narrativa, né? Que quando você pega a história de um personagem da Bíblia que o irmão conhece bastante, ele começa a contar aquela história daquele personagem e tira lições daquela. Ele conhece a fundo aquele personagem, ele tira lições da vida daquele personagem para a nossa vida espiritual. Então é o estilo narrativa. Eu gosto mais desse expositivo, né, que a gente expõe, né, os fatos. Então é só o que o anjo diz. Serviço do anjo, o segundo é dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quem caiu aí? O anjo está anunciando que caiu Babilônia. Quem é Babilônia? Babilônia, no aramaico, ela significa a porta dos deuses. Por isso que os imperadores, antigamente, os reis, eles se achavam representantes de Deus na terra, como se eles tivessem sido colocados lá pelo próprio Deus. E muitos se achavam até Deus, tipo Domiciano, o próprio Nabucodonosor, que fez uma estátua dele e queria que todo mundo adorasse, né? Então, aí só que em grego, Babilônia significa confusão, né? Então, olha só, caiu a grande Babilônia. Quem é Babilônia? Nós vemos no capítulo 12 de Apocalipse que surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com os pés, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Os pés na terra significavam o quê? Que ela está baseada no Antigo Testamento, porque a mulher significa a igreja, conforme Efésios 5, 22 e 23, né? Que compara a igreja com uma mulher. Então essa mulher do capítulo 12 é a igreja de Deus, é uma mulher vestida de sol. E quem é o sol da justiça? Jesus, né? Então, uma mulher vestida de sol, né? É uma igreja revestida de Jesus, né? Que tem as vestes do caráter de Jesus, da justiça de Deus, né? Agora, a Babilônia, ela está representada no capítulo 17 do Apocalipse. E diz que ela recebe o nome lá de a grande meretriz. Então, essa Babilônia que o Apocalipse está dizendo aí, não é a Babilônia original, que ela já caiu há muito tempo. A Babilônia que está se referindo são as filhas da meretriz, né? A queda delas, que são as igrejas que abandonaram, né? Abandonaram os ensinamentos de Jesus e seguiram as tradições humanas, as filosofias, né? Abandonaram o dia de guarda, o quarto mandamento, e começaram a seguir o domingo, né? Que foi imposto por reis, por imperadores, imposto pela igreja romana, né? Adoração ao domingo. Abandonaram também a lei de Deus. A lei de Deus é perpétua, mas essas igrejas dizem que a lei de Deus foi abolida. Então elas estão no meio da Babilônia. Mas será que elas são o povo de Deus? Tem muito povo de Deus dentro dessas igrejas, né? Dessa Babilônia, dessa confusão espiritual. Então então o anjo anunciou. Por que ela caiu? Ela caiu porque o primeiro anjo, ele anunciou as verdades. Então aí desmascarou essa igreja aqui, e ela caiu, né? Como é que a gente derruba alguém que está mentindo?
quando a gente conta, é verdade. Aí a mentira, ela cai. Quando você chega com a verdade, a mentira cai, né? Quando você consegue... Ó, o que tem dado de beber todas as nações? O vinho da fúria da sua prostituição. Então, essa igreja, esse vinho representa as doutrinas falsas, os falsos ensinamentos que não são baseados dentro da palavra de Deus, mas sim em cima das tradições humanas e das filosofias e das superstições, né? Tipo imortalidade da alma, não acreditam conforme fala o livro de Eclesiastes, que os mortos não participam de nada, né? Eles são totalmente alheios ao que acontece aqui no mundo, não voltam, né? Então, não acreditam também na perpetuidade da lei de Deus, porque acham que a lei foi abolida, né? Então, as pessoas que estão prostituição, porque elas vivem tirando coisas de outras igrejas para trazer para dentro da igreja de Deus, né? Pegaram o que elas achavam de melhor, tipo em 10 igrejas, reuniram tudo e fizeram uma igreja. Não vou fazer uma igreja conforme eu gosto. Eu vou pegar um pedaço da Adventista, um pedaço da Presbiteriana, isso daqui da Assembleia eu gosto, vou juntar, que da Igreja Católica eu gosto disso, vou pegar esse pedaço. Aí formou uma igreja com várias coisas. Aí você está fazendo o quê? Você está sendo igual a besta que surgiu do mar, que tinha a característica de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, do quarto animal de Daniel. Você está trazendo tradições, pegando coisas dos outros e trazendo para dentro da igreja. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Então não podemos copiar coisas das outras pessoas. Temos que adorar a Deus conforme a sua palavra, conforme os ensinamentos que nós recebemos da palavra de Deus, né? Não existe outro meio de a gente se salvar, só Jesus. E o meio da gente, a única fonte segura para nós é a palavra de Deus. Aqui se referiu até a Deus Criador, porque já surgiu uma teoria da evolução. Os irmãos aqui que são universitários sabem disso, né? Tentaram colocar na cabeça deles que não foi Deus que criou as coisas. O homem veio de uma evolução, diz que veio do macaco, diz que foi uma célula, não sei de onde que foi esse. Então, mas nós sabemos que o Criador é Deus, por isso que temos que apelar para isso, para as pessoas, contar essa verdade. E o terceiro anjo, mensagem do terceiro anjo, crianças. Qual foi a mensagem do primeiro anjo mesmo? Esqueci, agora eu quero ver se vocês têm memória boa. Eu esqueci que eu ia falar para os irmãos agora. Como é que eu vou saber agora? O que era que o primeiro anjo fez? Distribuir. Hein? Distribuir. Ele estava voando pelo céu, estava segurando o quê? Para falar para as pessoas. O anjo. O evangelho é eterno, né? Olha, eu estou ficando velho, mas eu estou com a memória melhor do que vocês. Olha, não é verdade? Hein? E esse terceiro anjo, bora ver aqui o que é que ele vai falar. Ó. O terceiro anjo, hein? Ele vai anunciar agora, sabe o que? Ele vai fazer uma advertência, esse anjo. Bora ver sobre o que ele vai advertir, tá? Olha só, Apocalipse capítulo 9 e 10. A este seguiu-se outro anjo, né? O terceiro dizendo em grande voz, tá bem? Se alguém adora a besta da sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então olha só aqui, esse anjo aqui, o primeiro anjo, ele deu uma solução. Ele disse o que as pessoas têm que fazer para ser salvo. O terceiro anjo, ele anunciou uma condição que quem não está dentro daquilo que o primeiro anjo anunciou.
Então, pessoa, você está dentro do que o primeiro anjo anunciou, você está temendo a Deus, está glorificando, está adorando a Deus, ao Deus verdadeiro. O segundo está dizendo que a Babilônia é uma confusão. Ou você está na confusão espiritual. Agora aqui esse terceiro anjo está dizendo a consequência de você não atender a mensagem do primeiro anjo. Olha só o que vai acontecer. Se você não adora a Deus, você adora a besta. Por isso que eu grifei ali. Tá? O anjo, o primeiro anjo, fez uma convocação para a gente adorar a Deus, ao Deus verdadeiro. Mas aí tem pessoas que vão adorar a besta. A besta não é o anjo verdadeiro? Não. Olha só, aí olha só. E a sua imagem? O que é que a pessoa recebe? Uma marca. A marca da besta. Recebe a sua marca na fronte ou na mão. Olha, não sei para vocês, mas isso para mim é preocupante. Eu não quero receber essa marca. Eu não quero adorar a besta. Porque olha só o que vai acontecer comigo. Eu vou receber a marca da besta e eu serei atormentado com fogo. Isso daí significa a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Né? Bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. Sobre esses, o livro de Apocalipse fala, a segunda morte não terá autoridade. Né? Aqueles que ressuscitarem, vai haver, a Bíblia fala de duas ressurreições, né, principais. A primeira, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer que vai ter um segundo. Se existe o primeiro, tem um segundo. Né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão arrebatados ao encontro de Jesus nas nuvens. E reinarão com Jesus durante 1000 anos. Né? Mas a segunda ressurreição, que é o desses aí, só vai ser depois dos 1000 anos, já para. Né? O Apocalipse, quando chega ali do versículo 18 aí para frente, já começa a destruição do mal. Exatamente no capítulo 19 e 20, né, que aí é o final do conflito de Deus, e a partir do capítulo 21 e 22 já é regeneração da cidade de Santa Nova Jerusalém, né, já é regeneração do povo de Deus. Então é só, por isso que diz aí, se alguém adora besta, como é que nós adoramos a besta? Quando nós não atendemos a mensagem principal, que é a do primeiro anjo. O primeiro anjo está dando a solução para nós. Nós vivemos na época, na fase histórica nós estamos na fase histórica aí. Então, se a gente retornar um pouco lá para as 7 igrejas, nós estamos na fase histórica da 7ª igreja. E como é que Deus fala lá? Conheça as tuas obras, que não é nem quente nem frio. Quem deras fosse quente ou frio, mas porque errou estou a ponto de vomitar da minha boca. Não é isso que fala lá em Apocalipse? Sim. Aí, pois diz, eu sou rico e afastado e não preciso de nada. Né? Mas tu és pobre, cego, miserável e nu. Né? Aí o que Jesus aconselha? Aconselha que compre de mim vestiduras brancas, parece que pobre, né? Ouro refinado. O que é ouro refinado? Quando eu sou pobre na fé, espiritualmente. Ouro refinado é a fé. Né? Pobre, cego e colírio. O que é o colírio? O colírio é o Espírito Santo. Se eu sou cego é porque eu não consigo definir, né, o que é o santo e o que é o profano, o que é imundo e o que é puro. Eu não consigo definir o que é certo e o que é errado. Né? Existe até uma profecia que diz: ai daquele que disser que considera o mal bem e o bem mal. Né? Chama o certo de errado e o errado de certo. Uma advertência, né? Então nós vemos que Deus ele dá o conselho para a gente, o que nós devemos fazer para alcançarmos, recebermos o sinal de Deus, né? E qual é o sinal de Deus?
Você só vai receber o sinal de Deus se você pertencer a Deus, né? O sinal de Deus ele só vai acontecer quando o domingo for imposto como um dia de guarda. Entendeu, crianças? Qual é o sinal de Deus? O sábado. Tá? Por quê? Mas hoje o sábado é o sinal de Deus? Não. Ele só vai passar a ser sinal de Deus quando o domingo, quando for decretado o decreto dominical. Aí as pessoas que entrarem nesse sistema receberam o sistema da besta, daquele segundo anjo lá que falou, daquele sistema da Babilônia, ele vai receber o sinal da besta. É porque vocês podem ver o contraste aqui, que falou dos que receberam o sinal da besta. Mas aqui em Apocalipse capítulo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E os mandamentos de Deus, o sábado está no meio aí? Sim ou não? Sim. Você não pode tirar o sábado, são 10 mandamentos. Tiago disse: se você tropeçar em um, você é culpado de todos. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, tem que guardar os 10. Você não pode excluir o sábado. Quando eu era diretor de jovem, tinha todos os jovens da igreja lá, eu só conheço desviados, os que eram meus pupilos lá, né? E uma vez um pequeno lá, que hoje ele é até um dos melhores condutores que tem dessa região aqui, o David, né? Aí ele estava lá veja bem, um menino ainda quase confrontou com um dirigente de uma outra igreja que disse que a lei foi abolida. E ele perguntou para o dirigente: na tua igreja, vocês matam? Disse: não. Vocês roubam? Vocês adulteram? Vocês desonram o pai e a mãe de vocês? Vocês têm outro Deus além desse? Né? Aí perguntou tudo menos o sábado. Aí ele disse: então a lei não foi abolida. O que Satanás quer não é abolir a lei, ele quer abolir o sábado. E ele diz essa conversa que a lei foi abolida. Por que ele não ataca o sábado direto logo? Né? Ele já está parecendo lá na empresa, né? Lá na empresa tem 1000 funcionários. Teve uma época que a dirigência da empresa, quando ela queria atingir ela punia todos. Né? Então o inimigo já está usando essa tática, ele quer atingir o sábado e ele quer eliminar toda a lei, mas na realidade a preocupação dele é o sábado. E já no segundo, já na grande Babilônia, lá na mãe mesmo, né, das meretrizes, já puniu foi 2, porque lá tirou o segundo e o quarto. Né? As filhas tiraram só o quarto, substituíram o quarto. A mãe substituiu os 2. Veja bem, não terás outros deuses, não farás para ti mais de estrutura, não te dobrarás diante delas para prestar culto. Né? Então a mãe tirou 2 mandamentos e as filhas trocaram 4. Isso é sério, né? Então aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O contraste entre os que receberam a marca da besta e os que receberam o selo de Deus. Amém? Amém. Mas será que Deus, ele é misericordioso? Essa tríplice mensagem é o último aviso de Deus, o último esforço de Deus para resgatar aqueles que estão nas trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então a nossa vida, ela deve servir de luz, né? E nós devemos ser luz na vida dessas pessoas que estão em trevas. Nossos irmãos que estão lá na confusão espiritual, eles conhecem algumas verdades, mas eles não conhecem toda a verdade, porque em João 16 diz que a missão do Espírito Santo é levar a toda a verdade, o conhecimento de toda a verdade. Então, alguns não conhecem toda a verdade, eles conhecem só uma parte da verdade. Mas a nossa missão da igreja é realmente resgatar essas verdades. Somos reparadores de brechas, né? Conforme o profeta Isaías, né? Mas aqui em Apocalipse 18:4 foi feito o último apelo.
é a quarta voz, né? Do anjo. Ouvi a voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplices de seus pecados, para não participarem dos seus flagelos. Vocês conhecem quais são os flagelos de Deus, né? 7 pragas. E elas só vão atingir aquele que o nome não está escrito no livro da vida. Os 7 flagelos só vai atingir os que estão na confusão espiritual, que não aceitaram a mensagem do primeiro anjo, aqueles que não se adequaram à convocação, não aceitaram a convocação que o anjo fez, que a igreja fez, né? Que a igreja está fazendo hoje, pregando o Evangelho. Então, a gente vê aí que realmente todos esses vão ser atingidos pelos flagelos de Deus. E aqui então nós terminamos e entendemos qual a mensagem, a missão da igreja. Nós temos que pregar o Evangelho em todo mundo. O alvo são os habitantes da terra, tá, irmão? Crianças, a missão da igreja, nós temos que pregar o Evangelho para todo mundo. Quem é o alvo que nós temos que atingir? O local é toda a terra, né? O local que nós vamos pregar é toda a terra, porque Jesus disse: ide por todo mundo, né? E o alvo que nós pretendemos atingir são os habitantes da terra, todo mundo que está na terra. Será que eu posso dizer: não, para aquele ali eu não vou pregar, ele é muito feio, eu não gosto da cara dele? Não, tenho que pregar o Evangelho para todas as pessoas, né? Qual é o objetivo de eu pregar o Evangelho? Todas as criaturas. Resgatar, né? Resgatar as pessoas, tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz de Deus. É o objetivo. Agora, será que todos vão aceitar? Não, porque Jesus disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então, muitos vão crer. Muitos daquela mensagem que retiraram da povo meu, e vão se retirar. Eles vão aceitar a mensagem do primeiro anjo. Mas muitos aí depois diz: mas quem não crê será condenado. Muitos não vão aceitar. Então, de que lado estamos? Vamos ficar do lado do primeiro anjo, aceitando aquela sua convocação, ou vamos ficar na mensagem do segundo anjo, e, consequentemente, sofrer as consequências da mensagem do terceiro anjo, que é receber a marca da besta e sofrer os flagelos de Deus e, consequentemente, ir para o fogo eterno, que é a segunda morte. Ainda tem um quarto anjo que fala: bem-aventurados daqueles que desde agora morrem no Senhor, pois as suas obras os acompanham. Por que fala isso? Porque os que morreram nessa época, eles já estão salvos, eles já receberam o selo de Deus. Se eu já recebi o selo de Deus, é o que eu falei ainda agora. Se eu estou salvo, Jesus, se eu for fazer besteira para frente, pode me levar logo. Quem morrer com o selo de Deus está salvo. Quem morreu com o selo da besta está perdido. Então é por isso que diz: bem-aventurados daqueles que desde agora morrem no Senhor, porque os que não morreram no Senhor, que estão na Babilônia, estão perdidos. Aqueles que morreram no Senhor, porque aceitaram, estão dentro daquela convocação do primeiro anjo, e eles estão salvos. Amém? Amém. Então, que nós, como igreja, possamos ter consciência da nossa missão. A irmã Marilena, que é a diretora aí do Ministério Pessoal, vamos cutucar esse pessoal para pegar o Evangelho, distribuir folheto, fazer visitas. Então, o Evangelho é só um. Nós podemos inventar maneira de pregar o Evangelho. Temos diferentes formas de abordar o Evangelho, cada um tem a sua forma, mas não podemos mudar o Evangelho, porque o Evangelho é só um, só Cristo salva, não existe outro meio de salvação, só a morte de Cristo na cruz que pode nos salvar. Amém? Amém. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as crianças. Olha, eu acho que a minha memória foi melhor do que a de vocês. Mas aí eu vou perguntar para a igreja quanto eles dão de nota para vocês. Se eles levantarem 2 mãos assim,
É 10. Vocês vão olhar para lá, levanta lá. Vou perguntar para a igreja. Vocês dão nota pelo menos para o comportamento dela. Quanto vocês dão aí, irmão? Olha, 10 de todo mundo. Tá? Agora tem uma nota, eu sou mais rigoroso, né? Nota. É nota. Eu acho que assim, pelo comportamento de vocês, né? Vocês se comportaram, ficaram aí. É que vocês não responderam todas as minhas perguntas. É porque vocês não prestaram atenção direito, né? Se concentraram na mensagem. Mas aí eu vou dar, sabe quanto para você? Eu vou dar 10 para incentivo, né? Então eu vou agradecer a cada um de vocês. Eu quero chamar as crianças para a gente orar, né, aqui. Para terminar. Bora lá para terminar o culto. Bora, criança. Vai logo, bebê. Bora lá, né? Vai lá, princesa. Se tu quer usar aquela tática que tu começa orando e o papai termina? Então vamos lá. Papai do céu, obrigada pelo dia de hoje, pela nossa família e pelo culto de hoje, que foi muito bom, no Jesus, amém. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual que nós recebemos nesta manhã. Capacita-nos para que possamos cumprir, Senhor, a missão que nos foi designada, que é pregar, Senhor, o Evangelho eterno e chamarmos as pessoas para adorar, Senhor, o verdadeiro Deus, temer a Deus e glorificar, Senhor, através das suas ações. Que possamos também alertar essas pessoas sobre o juízo final e sobre as consequências daqueles que vão permanecer na confusão espiritual, Senhor. Nos ajuda que possamos nos adequar à mensagem do primeiro anjo, que possamos aceitar, Senhor, todas aquelas recomendações divulgadas por esse anjo, porque no livro de Apocalipse, na mensagem de cada igreja, o Senhor nos fala que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós possamos, Senhor, nos dar um resto de sábado tranquilo e que possamos estar, Senhor, sempre na tua companhia, nos dar sabedoria para entendermos e levarmos a tua palavra àqueles que ainda estão na escuridão espiritual em nome de Jesus. Amém.